Esse é o Safe Source e nós vamos falar agora sobre os hackers da Coreia do Norte, do grupo Lazarus, né? Um grupo bastante perigoso, um grupo com capacidade técnica bem elevado e que conseguiram infiltrar um spyware em vários softwares disponíveis na Play Store do Google. Isso é uma coisa extremamente preocupante, porque não se sabe exatamente como que eles infiltraram esse spyware. Isso pode estar ligado a um ataque de supply chain e gera um risco enorme de espionagem, né? Muito provavelmente isso foi usado para visar habitantes da Coreia do Sul, mas isso pode estar no seu celular agora, neste momento. Tem que tomar cuidado, você pode estar sendo vigiado também. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o grupo Lazarus, né, que é aquele grupo que faz ataques aí bastante amplos, né, pela Coreia do Norte, conseguiu inserir um software malicioso, um spyware. O que é um spyware? É um código que você instala no seu celular de maneira... Você não sabe, né? Você instala um outro software, pode ser um joguinho, pode ser um aplicativo qualquer que está contaminado com esse software spyware, e esse spyware ele vai permitir que o seu celular seja gerenciado à distância. Então, por exemplo, o spyware ele vai responder para um servidor central, e ele pode pegar informações do seu celular, ele pode ligar a câmera do seu celular, ele pode ligar o microfone do seu celular, capturar as informações que estão no ambiente. São softwares extremamente perigosos no final das contas, né? Usados para espionagem mesmo, né? E muitas vezes também para golpes bancários, porque se ele consegue pegar qualquer informação no seu celular, no momento que você entra na sua conta do banco, por exemplo, ou entra numa carteira de criptomoedas, se você tiver uma carteira de criptomoedas no seu celular, você pode ser comprometido com o software deles. Eles podem pegar essa informação e acessar a sua carteira, né, ou acessar a sua conta no banco. Qualquer coisa que você faça no seu celular passa a ser comprometido para esse grupo, né? E embora esse grupo seja um grupo motivado politicamente, né, eles são ligados ao governo da Coreia do Norte, então o foco deles é atingir cidadãos da Coreia do Sul, pegar informações de cidadãos da Coreia do Sul, mas eles são conhecidos por roubar dinheiro também, né? Vocês sabem, a Coreia do Norte tem uma economia pífia, né? Uma economia que está quebrada por anos e anos de comunismo. Então eles fazem muito esse tipo de ataque. Eles fizeram um ataque recente a uma grande corretora e roubaram não sei quantos bilhões de dólares aí em criptomoedas, e justamente o objetivo é ter dinheiro. Então eles podem usar esse tipo de spyware, mesmo que você não tenha nada a ver com a Coreia do Norte, não tenha nada a ver com a Coreia do Sul, não tenha nada a ver com nada, mas se você tem criptomoedas, se você tem dinheiro no banco, se eles verem nisso uma possibilidade de roubar o seu dinheiro, isso pode ser usado contra você, né? O software, o spyware em si é o CoSpy. É um software que já é conhecido, um código de malware que já é conhecido. O grande segredo foi ele conseguir infiltrar softwares na Google Play. Particularmente esse File Manager aqui que tem na Google Play foi um dos softwares afetados, que ele está infectado com o CoSpy, mas tem outros, tá? Eles estão ainda fazendo essa varredura para identificar isso. Por que isso é importante? Por que isso é crítico, esse ataque, né? Lembra, uma recomendação que a gente sempre faz para as pessoas é só instalar softwares que estejam nas lojas oficiais. O Android permite que você instale softwares de outras lojas secundárias, ou até alguém te mande um arquivo .apk, você vai lá e instala o software no seu Android. Isso é um risco, porque você não tem garantia da origem desse APK. O APK, evidentemente, ele tem que ser assinado digitalmente, mas em tese você conseguir um certificado digital de assinatura de software não é uma coisa tão complicada assim de fazer. Então ele pode ter sido assinado por outra pessoa que não o fabricante original, e nesse processo ele pode ter sido adulterado com algum malware, com algum problema lá, né? Então isso é um ponto, você não deve aceitar software assim. Agora, esse caso é pior ainda, porque a gente está vendo um software aqui que está na Google Play, né? A Google Play, imagina, se tem um critério um pouco mais elaborado para você ter um software ali, você precisa passar por uma série de verificações, e mesmo dessa forma o código lá, o aplicativo, está contaminado com spyware, né? Então certamente já representa alguma falha aí nos processos de avaliação da Play Store, ou da Google Play, porque espera-se que a Google Play tenha alguma verificação, né, se tem spyware, se tem vírus
no executável antes de permitir que ele seja colocado na sua loja, né? Imaginava-se que a Google faria esse tipo de coisa. É lógico, eles devem ter feito de alguma forma, devem ter ocultado esse spyware de alguma forma. Um outro ponto importante aqui é que, no caso da Google Play, ela só aceitaria softwares assinados pelo fabricante original. Então, imagina-se que isso aqui pode ter algum golpe de supply chain envolvido, pode alguém ter feito o ataque na própria empresa desenvolvedora para embutir esse spyware e isso ser disponibilizado pela Google Play. De qualquer forma, é um ataque bastante crítico, né? Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Diz as lojas que ele já teria sido eliminado, já teriam corrigido o problema, já não tem mais problema, mas que ele teria sido baixado pelo menos 10 vezes, de acordo com dados do cache da página oficial da loja do Google. Então, assim, não é uma grande infestação. 10 pessoas baixaram esse spyware. Agora, isso é uma preocupação, porque isso mostra um buraco no processo como um todo, né? Como eu falo para vocês, uma das garantias de segurança que você fala, não, só instala coisa da Google Play, e aí você descobre que uma coisa da Google Play está comprometido, isso é um problema no final das contas. A Google Play realmente deveria fazer um processo mais rigoroso de verificação de malware, de vírus, né? Você já tem, lógico, eu tenho certeza que eles passam algum verificador de malware ou verificador de vírus. A questão é que esses softwares nem sempre conseguem identificar 100% esses componentes, né? Eventualmente alguma coisa passou aqui no software deles lá. Nada é garantia absoluta de segurança, evidentemente. Quando a gente fala que você só deve instalar aplicativos da Google Play, coisa e tal, não é garantia de segurança absoluta, como vocês podem ver, mas é melhor do que a alternativa. Muito mais arriscado é você baixar um software qualquer em alguma página aleatória qualquer, ou pior ainda, algum APK que alguém te mandou pelo correio ou coisa assim. Isso é muito mais arriscado no final das contas, né? Olha só, esse spyware teria a capacidade de gravar áudios, realizar captura de telas e até mesmo tirar fotos com a câmera dos smartphones. Ou seja, o cara não teria só acesso às informações do seu celular, mas poderia até usar o seu celular como um dispositivo de espionagem contra você ou contra quem esteja perto de você, né? Aqui, ó, uma das grandes pilares de forte preocupação dos analistas da Lookout é o fato de software de monitoração ter ficado disponível facilmente para download na Play Store. A firma indica que o CoSpy estava hospedado na Firestore, um banco de dados de nuvem SQL escalonável da Google. Ou seja, o ataque que esse pessoal fez foi um ataque bastante intrincado nisso daqui, né? Além do marketplace oficial da Google, os pesquisadores encontraram o CoSpy na loja de aplicativos APK Pure. É uma outra loja de aplicativos, como eu falo para vocês, não recomendo que usem. No entanto, representantes da loja afirmaram que a Lookout não entrou em contato com eles para alertar sobre o problema. Os analistas explicam que um dos modos de funcionamento do CoSpy consiste em enviar solicitações para endereço C2, comando e controle, ou seja, é o servidor central disso daí, e eventualmente baixa plugins, atualiza e mexe no celular da pessoa, né? Ataques foram altamente direcionados, eles parecem estar visando residentes da Coreia do Sul que falam inglês ou coreano. Mas, como eu disse para vocês, o risco tem para todo mundo. O Lazarus, esse grupo da Coreia do Norte, eles fazem ataques, nem que seja só para roubar dinheiro, né? Enfim, o problema já foi resolvido, tá? Então não adianta agora se preocupar com isso, já não deve estar, pelo menos esse aplicativo já não deve estar com o CoSpy, mas se eles conseguiram uma vez com esse aplicativo, a gente fica com medo de outros aplicativos, né? Eu acho sempre interessante você tomar muito cuidado com o que você instala no seu celular, evitar instalar aplicativos que não sejam necessários, joguinhos e coisa e tal. Eu particularmente tenho celular de joguinho, quando eu jogo muito Pokémon GO, o celular de joguinho é o celular de joguinho. O meu celular, embora a Niantic seja uma empresa grande, dificilmente vai ter algum problema ali, mas celular de joguinho é celular de joguinho. O meu celular de trabalho, onde eu tenho as coisas importantes, eu uso só mesmo para trabalho. É uma recomendação interessante. E sim, mesmo com essa falha, eu ainda recomendo que vocês só instalem aplicativos da Google Play no Android e da App Store na Apple, né? É a melhor alternativa que você tem em termos de segurança. Garantia completa não é, mas é a melhor garantia que você tem. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos.
Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com, e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.